Olá, está começando aqui mais um painel regional, você sempre com a gente nesse horário, 1h30 da tarde, programa mais uma vez ao vivo, né, com personalidades aqui da nossa região, para debater, discutir, aprofundar junto com você os temas, os assuntos importantes que fazem a nossa pauta, né, sempre de segunda a sexta, e claro, os temas de interesse nacional também. A reprise do painel às 8 da noite para você conferir também, se não pôde acompanhar, evidentemente, o programa ao vivo. Né? O telefone está aberto, repito, estamos ao vivo, 3014-5281, ligue para cá, participe com a gente, envie aí a sua pergunta, o seu comentário, sua opinião a respeito dos temas que a gente coloca em debate. Né? E pelas redes sociais, participe com a gente também, envie a sua mensagem pelo facebook.com/painel regional TV. Já estão aqui conosco na bancada do painel regional, à minha esquerda, o vereador Marcelo Del Bosco, do PPS de Santos. Estamos aguardando a presença confirmada do vereador Evaldo Stanislau, agora do Rede. E conosco aqui à direita, mais uma vez, o companheiro importante do nosso Marco Santana, companheiro jornalista, editor adjunto do Jornal da Orla. O Jornal da Orla é formato tabloide, né, circulando pela cidade de Santos, por toda a região metropolitana, nesta edição de quinta-feira. Está aqui a manchete, você vê essa foto aqui central, né, Praia para Todos. Está aí a manchete do Jornal da Orla, nesta edição de quinta-feira, o vereador Del Bosco recebe aqui, tá certo? E o Marco Santana tem também à sua disposição o Jornal da Orla circulando nesta quinta-feira. E o DL, Diário do Litoral, nosso também parceiro do dia a dia aqui no painel regional, traz aqui na capa, manchete, aí está: ação para afastar Dilma é aceita. Né? Claro que a manchete que parou o país nesta noite passada de quarta-feira, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, autoriza processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Em pronunciamento, o presidente se declarou indignado. Não é? Está aqui um exemplar do Diário do Litoral ao vereador Del Bosco e também ao Marco Santana, tá certo? E a gente agradece, cumprimenta aqui os companheiros de bancada nesta edição, né? O vereador Marcelo Del Bosco, mais uma vez com a gente aqui no painel regional. Prazer revê-lo. Tudo bem, vereador? Tudo bem, eu que agradeço e cumprimento a todos da mesa também. Marco Santana, mais uma vez com a gente aqui no painel regional, e a política nacional pegando fogo, né, Santana? Mais do que nunca agora. Mais do que nunca, mas antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a torcida do Santos, que ontem ganhou a Copa do Brasil. Né? Quem? Torcida do Palmeiras, né? Não, eu estava passando aqui antes de ir para a emissora, passei numa banca de jornal, tinha lá uma revista com um pôster, Santos campeão da Copa do Brasil 2015. Mas foi estranho essa coisa, ninguém explicou direito isso, de onde saiu isso, a diretoria emitiu uma nota dizendo que não tinha nada a ver com E acredito mesmo que a diretoria do clube não ia fazer uma coisa dessa antecipadamente, né? Mas foi estranho. Alguém se antecipou aí e acabou virando chacota para todo mundo. É verdade, né? Quebramos a cara, né? Infelizmente, né? E aí, Santana, tudo certo? Tudo bem? Tudo certo, tudo bem. De cabelo em pé com os acontecimentos a nível nacional. Do Eduardo Cunha, presidente Dilma, ação e reação. Eu acho que vai ter um assunto que vai render muito aqui para a nossa bancada e para todas as esquinas do país aí, a gente fala sobre a repercussão desse clima instável na política nacional. Muito bem. Já a Daniela confere mais uma vez o nosso espaço pelas redes sociais, o nosso telefone para você ligar, programa ao vivo, como você está acostumado, né? Eu lembro. Você acompanha a gente também pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal, é só clicar no ícone do painel regional. E, lembrando também, depois do programa encerrado, você pode rever os melhores trechos ou o programa por inteiro através do YouTube. Daniela Fiscarelli, mais uma vez conosco, acompanhando a sua participação e a produção do nosso time aqui do painel regional. Tudo bem, Dani? Tudo sim. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. O nosso Facebook já está aberto esperando por você. Envie dúvidas, críticas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Pois é, a notícia não dá para dizer que foi bombástica, né? Porque havia uma ameaça a todo momento que isso fosse realmente acontecer, né? Que o pedido de impeachment fosse recebido e aceito, acatado pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? Mas você ficou surpreso, Del Bosco? Eu fiquei indignado, eu vou falar por quê. Porque esse tipo de política que se fazem dessa forma, por que não reviu antes o pedido de impeachment, quando foi já entregue, trabalhado pelo jurista Miguel Reale e também o Hélio Bicudo? É um trabalho sério. O que está faltando, fizeram isso, ele fez isso, mas por causa dos votos contrários do PT
no Conselho de Ética. Retaliação. Esse tipo de política tem que acabar no país. Isso eu estou falando, seja para o governo federal, estadual, qualquer governo municipal. É uma vergonha esse tipo de política que se fazem usando os mecanismos, certo, para poder prejudicar. Se você acha que precisa do impeachment, se faz o trabalho de fiscalização da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. Esse é o dever do deputado federal e do próprio senador. Mas não, se deixa o Brasil, várias pessoas sofrem com isso. Eu digo bem, se tiver, e como já tem se trabalhado na questão do impeachment, que se aceitasse o impeachment antes. Eu sou sim a favor de uma discussão do impeachment, mas não dessa forma que foi colocada. Eu acho que essa forma que foi colocada é mais para salvar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do que sim o impeachment da presidente Dilma. Você acha que pode haver um recuo da bancada do PT e eu não favorecer sei. o Eduardo Cunha depois dessa atitude? Seria uma vergonha pior ainda. Eu também acho. Seria uma vergonha pior ainda. Se o Eduardo Cunha tem culpa e está sendo julgado, tem que ser julgado. Qualquer parlamentar, em qualquer lugar, tem que ser julgado. Agora, não é possível, da forma que está, brincar com o país. Isso daí acontece muito, eu não digo que isso acontece no Congresso Nacional, não. Em vez de se fazer uma política séria, de poder realmente apoiar o governo quando precisa ser apoiado, os projetos bons do governo, e criticar o governo quando precisa ser criticado, seja ele da base de situação ou oposição. É por isso que o país está nessa situação e é por isso que a política e os políticos estão desacreditados. E aí, Santana, concorda? Acrescenta o quê? Concordo sim, o vereador observou muito bem, porque na verdade o que verificamos foi uma prática, uma chantagem, né? A aplicação de uma chantagem na prática, que entre o presidente da Câmara, ele rejeitou, se eu não me engano, mais de 30 pedidos de impeachment. Então ele utilizava esse poder que lhe foi conferido para aceitar ou não a denúncia como uma moeda de troca, como uma chantagem realmente ao governo, sem cair no mérito em si da questão. E agora, quando ele percebeu que no Conselho de Ética ele não teria os votos necessários para barrar a investigação que vai ser feita por conta da série de denúncias contra ele, denúncias até muito comprovadas, muito bem documentadas, quando ele percebeu que não ia ter escapatória, ele falou assim, vou morrer, mas eu vou me abraçar a quantos conseguir para afundar junto. Então foi uma chantagem. É lamentável que a política nacional chegue a esse ponto, porque nós estamos nem um momento discutindo mérito. As pessoas que discutem o impeachment no Congresso Nacional e também nos bastidores políticos, elas são motivadas muito mais por seus interesses pessoais, seus projetos pessoais de poder, do que pelo bem do país. Porque agora, a movimentação que a gente percebe agora é o que vai acontecer, o que eu ganho com o impeachment da Dilma, ou se eu ganho com o impeachment da Dilma, é isso que a gente verifica agora, que o político coloca o seu interesse particular em detrimento do interesse nacional. É verdade, lamentável isso. Agora, a sequência dessa situação toda é que nós teremos aí um tempo, né, para a presidente apresentar a sua defesa, são 10 sessões, né? E provavelmente o país vai ficar travado por pelo menos, sei lá, 6 meses, é isso? Não, vai ficar travado, e ontem já vários especialistas estavam dizendo da preocupação tanto com a economia, mas com vários projetos que estão aí em pauta. E projetos não só no Congresso Nacional, mas também projetos que estão ligados aí aos ministérios. A preocupação, ontem eu estava assistindo a entrevista do presidente da Fiesp, e o presidente da Fiesp preocupado com essa situação, principalmente com o que vai repercutir essa questão ligada ao impeachment da presidente Dilma, mas também ao que o Eduardo Cunha deixou bem claro, que vai puxar com ele mais de 150 parlamentares. Então, vai se virar aí uma bola de neve, um problema muito sério para o país, e quem vai sofrer com isso é a população brasileira. Aí, quanto está essa baderna em Brasília, falta remédios em hospitais, falta a questão da educação, criança estudando em chão batido e sem cobertura. Então, assim, é um problema sério. Um país com a riqueza que tem, com os investimentos que tem aí, a chance de ter, nós estamos aí nessa miséria. Eu digo isso porque é lamentável ver a situação do país, e eu,
estando na vida pública, no terceiro mandato de vereador, fico muito envergonhado do que nós estamos passando. E a generalização é inevitável. Você passa na rua, a pessoa aponta para você da mesma forma. Ela não sabe se é vereador, deputado, se é senador, o que quer que seja. Ela sabe o seguinte, é político, é safado. E eu coloco a cara, me deixo à disposição aqui, eu, demais parlamentares que trabalham de uma maneira correta, para poder mostrar à população que eu ainda acredito e ainda tenho ideal para que se tenha um Brasil melhor e uma cidade melhor. Doutor Evaldo Stanislau, vereador do Rede, está com a gente também. Tudo bem, vereador? Prazer revê-lo. Prazer é meu. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos os telespectadores. Muito bem, estamos debatendo aí esta decisão do presidente da Câmara de ontem de aceitar, acatar, enfim, este pedido de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Então, queria que você também opinasse a respeito desse tema, desse assunto. Você que é uma figura especial aqui na mesa, né? Era vereador do Partido dos Trabalhadores, recusou a liderança do partido no começo deste ano e, mais à frente, há pouco tempo, acabou se desfiliando e agora faz parte do Rede Sustentabilidade, é isso, né? Evaldo, pois não, como é que você recebeu essa informação, essa notícia? Pois não. Eu acho que eu vou fazer a resposta, Edgar, falando um pouquinho de trás para frente. Primeiro da rede e depois do porquê. O que é a rede hoje? A Rede Sustentabilidade é uma concepção que se inicia com um grupo capitaneado pela ex-senadora, ex-ministra Marina Silva, ex-candidata a presidente, que eu acho que propõe fazer política da maneira, eu vi aqui o vereador Marcelo falando, que as pessoas entendem que a política tem que ser feita com propósito, com finalidade, para servir ao cidadão e, sobretudo, com transparência e aí com algumas novidades. A horizontalidade, a participação de todos e, enfim, sem que tenha um cacique, sem que tenha aqueles acordos, que seja realmente uma política feita na base de programas, de ideia, de concepções. Evidentemente, nem sempre vai ser possível, existem situações, a própria rede já sofreu isso na pele, mas esse é o objetivo, a gente tem que mirar nesse objetivo e focar. O que é a rede hoje, na minha opinião? É uma terceira via que se consolida, porque essa situação que o Brasil vive é uma situação de polaridade. A gente tem dois extremos, extremamente distintos, porém que têm em comum a mesma, estão aguerridos, têm a mesma vontade, no entretanto, em polos opostos, literalmente. Um campo mais à direita, um campo mais à esquerda. Só que no meio, a gente tem a população do Brasil, tem as pessoas que querem sobreviver, desenvolver-se, criar seus filhos, serem felizes, enfim, e participar da vida política brasileira, e que não se identificam nesses polos. Então, acho que no meio dessa crise que o Brasil se colocou de extremos, a gente tem que ter uma terceira via, um espaço de reflexão, de participação. E é por isso que eu estou, com outros companheiros, ajudando a construir esta alternativa política. Eu acho que é o que o Brasil precisa. O Brasil não saiu do modelo da Casa Grande da Senzala. Nós temos uma elite dominante e nós temos a classe trabalhadora. Este modelo existe, ele está muito vivo. E quando nós saímos de um governo do PSDB e foi eleito o governo do Partido dos Trabalhadores, houve um desenvolvimento social, houve um desenvolvimento econômico e houve uma ruptura, pelo menos momentânea, nesse modelo social do Brasil. Evidentemente que isso não agradou a todos, mas o presidente Lula teve a sabedoria de trazer para si alguns grupos financeiros, empresariais, e demonstrou que era possível sim fazer crescer o bolo, distribuir mais riqueza, sem que as pessoas que já estivessem bem estabelecidas sofressem com isso. Ao longo dos anos, vem se mostrando que esse modelo político ele foi construído em bases pouco sólidas, a economia ela vem sofrendo um desgaste, não se fizeram as reformas que eram necessárias, sobretudo a reforma política no tempo adequado, e aí o que a gente vê é um retrocesso, e essa dicotomia que existe já historicamente, ela se exacerba. E aí a gente tem uma eleição recente para presidente que mostra um país dividido, só que diferentemente da Argentina, que teve uma eleição recente tão dividida quanto a brasileira, nós fomos para o terceiro turno. E esse terceiro turno não acabou. A presidente Dilma foi muito infeliz na condução e na construção do seu governo, faz um governo que é pífio, fez uma disputa com o deputado Eduardo Cunha na eleição do Congresso, que foi um equívoco,
rachou e desde então ela não consegue governar. E como dizia o vereador Marcelo, eu concordo, quem está pagando a conta são os políticos que sofrem os gastos, e sobretudo os bons políticos que existem, não são poucos, a população que vem sofrendo na pele. E aí a gente tem agora esse chantagista, este bandido chamado Eduardo Cunha, tirando do bolso do colete essa medida do impeachment, que é discutível sob vários aspectos. Nós temos juristas de renome que questionam, né? Eu, pessoalmente, sou contrário ao impeachment. Eu acho que não existe base para isso. Está sendo usado como uma ferramenta de pressão política, vai acirrar ainda mais os ânimos, dividir o país, né? E eu acho que é um Isso equívoco. Com certeza vai acontecer. Isso é um equívoco. Então, eu lamento muito que a gente esteja passando por isso, mas por outro lado é bom que agora pelo menos a gente já tem essa primeira encrenca resolvida. Quer dizer, não fica mais sob a chantagem do Eduardo Cunha e nem o governo com esse constrangimento de ter que negociar com bandido, com desqualificado. Mas olha, de certa forma se merecem, porque a inabilidade política da Dilma e de quem a cerca para conduzir a construção política, a governabilidade desse governo, é qualquer coisa para a gente registrar no livro de história. Né? Sem dúvida nenhuma. Então, vamos torcer para que superemos essa fase difícil. Santana, pois não. Eu acho que o vereador levantou uma questão muito interessante, que eu acho que é o pior de todos os defeitos da Dilma, né? Ela teimosa, centralizadora, uma série de equívocos na condução da política econômica. Parece que a inabilidade política é o maior defeito dela, porque a falta de diálogo, a falta da busca da conciliação, muitas vezes ela tenta apenas impor a sua vontade, e essa falta de diálogo com diversos setores da sociedade, com os empresários, essa falta de diálogo acaba fazendo com que a situação chegue aonde chegou agora. É verdade, sem dúvida nenhuma, né? A habilidade política realmente não é a especialidade da Presidente da República. Isso acho que a gente não discute mais. Agora, o Del Bosco lembrou bem, né? A questão de chamarem o Eduardo Cunha de homem-bomba realmente vai se transfigurando em realidade, né? Porque agora, quando ele foi denunciado à Comissão de Ética, né, da Câmara dos Deputados, ele disse que se for julgado lá e for condenado, vai levar pelo menos uns 150, 160. Tomara que leve mesmo, né? Aqueles que têm a culpa. A culpa no cartório, né? A quadrilha, né? A quadrilha que está formada, enfim, que a gente tem notícia aí todos os dias, mas não tem as figuras corretas. Então, se ele tiver que levar, tiver que denunciar, né, Valdir? Que jogue todo mundo na vala comum e vá todo mundo embora, né? Você sabe que na semana passada, com aquele episódio do Delcídio, teve uma coisa muito discreta e que não foi muito repercutida, mas saiu na Folha uma notinha do ex-presidente Sarney falando assim, abriram um precedente. Eu acho que esse é o problema realmente. Nós temos no Congresso Nacional talvez uma das piores, se não a pior legislatura que nós já tivemos, composta de uma massa fisiológica heterogênea que sustenta esse absurdo, que vem dando sustentação para o Eduardo Cunha por esse tempo todo, um absurdo. Mas se abrir um precedente agora com essa questão do Delcídio, que eu acho que realmente para quem tem mandato já não se sente mais tão protegido assim. De jeito nenhum. E o que existe de gente com pé sujo lá, com pés de barro, qualquer coisa é grande, viu? Infelizmente, a gente vai contar nos dedos, talvez, aqueles que sejam puros ali, né? Porque recentemente eu vi na segunda-feira no Roda Viva, né? Estava o Jarbas Vasconcelos, foi governador do Pernambuco, né? Um deputado, foi senador. Eu estou no PMDB, acho que desde que nasceu ele é PMDB, né? E na verdade não consta nada de grave contra o Jarbas Vasconcelos, né? Mas ele disse claramente lá, olha, é muito difícil, você só pode fazer eleição no Brasil com dinheiro. Você tem que pagar a gráfica, você tem que pagar a equipe, tem que pagar a TV, tem que pagar não sei o quê. Muitos compram votos, né? Tem essa coisa toda também, né? E aí como é que fica? O dinheiro corre por um lado, corre pelo outro, uns ganham muito, a gente não sabe onde é que o dinheiro vem, onde é que o dinheiro vai. É uma situação muito incômoda. Mas o que acontece, Buturão, e até a questão que ocorre também em Brasília, e acaba essa questão do próprio regimento interno da Casa, hoje na Câmara dos Deputados, com o número de parlamentares, quem tem a voz e quem tem a palavra são os líderes ou os vice-líderes. O resto só serve para apertar o botão e mais nada. Então o que acontece? O deputado ele quer ser bom, ele quer fazer um trabalho, mas o regimento hoje concentrou tanto, também acontece isso na Assembleia Legislativa. Se você não for líder ou vice-líder, ou tiver indicação do líder, você lá não tem a palavra.
Então, no pequeno expediente, até às vezes você vê lá a pessoa se pronunciar, mandar o seu discurso para a Voz do Brasil, só isso. Então, um ex-deputado que foi presidente da Câmara dos Deputados, uma vez disse assim, olha, perguntando, pô, como é que vai ser o pai? Tudo, fala para ele vir para cá, porque o ex-deputado entra no plenário da mesma forma. Fala para ele vir para cá, que é a mesma coisa que eu aqui. Hoje eu não sou líder, não sou nada, vamos ficar sentados aqui um do lado do outro. Ele só não vai apertar o botão aqui para votar. Mas como? Mas o senhor não fala, é uma grande figura de um partido. Ele falou, meu filho, não tem mais isso aqui, até porque não tem debate. O grande problema que está ocorrendo, que com as máquinas, isso começa igual o Jarbas Vasconcelos falou, o deputado Jarbas falou, começa na eleição, com as máquinas de dinheiro que se formam, depois se transfere isso para os mandatos e acaba realmente acabando as discussões, seja na cidade, seja no estado, acabam tendo pouca discussão política e quem perde com isso é a população. Então, muitas vezes, as pessoas que querem fazer política de uma forma certa acabam não tendo voz. Ou mesmo, são poucas vezes que às vezes um parlamentar acaba tendo voz. Eu agradeço estar aqui nesse programa podendo falar. Porque em muitos programas ou em muitos meios de comunicação você acaba não tendo. Hoje a sorte de se ter internet, que você ainda consegue colocar. Se você muitas vezes não é amigo do rei, você não participa de discussões. Então eu acho assim que a importância de se ter um trabalho claro, sério. A população está precisando disso. Vai ser difícil, mas eu acredito, Buturão, que daqui a uns anos vão ter sim chances pessoas que querem discutir política e não fazer negócio, seja no parlamento ou no executivo. Nós vamos que sair para o intervalo, diga, Santana. A lei eleitoral hoje é super maquiavélica, porque, na verdade, tem a figura do doador, que de doador não tem nada. Na verdade, ele está fazendo um financiamento. Um investimento. Ele está fazendo um investimento. Ele investe esperando um retorno, e aí depois ele cobra devidamente do eleito, né? Verdade. Bom, só para a gente não deixar escapar, né? O Vicente Cassione participa conosco aqui, normalmente, do painel regional, já disse várias vezes aqui, quando chegou ao Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados pela primeira vez, em uma semana de Câmara, ele disse que percebeu que aquilo lá é feito realmente para não funcionar, né? Vamos para o intervalo e já voltamos. Marcelo Del Bosco, do PPS, Evaldo Stanislau, do Rede, participando com a gente nesta edição. Aqui o Marcos Santana, mais uma vez, colaborando conosco, e a Daniela Fiscarelli com um VT produzido aí pela nossa equipe, não é? Lá na Santa Casa, a respeito da possibilidade das pessoas colaborarem voluntariamente, né, com a Santa Casa, né, Dani? É isso mesmo. O nosso repórter cidadão Cristiano Silva esteve em frente à Santa Casa conversando com a população sobre a contribuição voluntária no IPTU para ajudar a Santa Casa. Acompanha na matéria. Painel Regional, estamos aqui em frente à Santa Casa de Santos, com Márcia Bandeira, que é munícipe, agora para falar de uma lei de autoria do vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, do PMDB aqui de Santos, uma lei que foi sancionada hoje pelo prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que vai permitir o munícipe da cidade a doar de maneira voluntária, através do IPTU, uma quantia aqui para o hospital. Márcia, o que você acha da lei? Eu acho maravilhoso. E esse negócio de ser voluntário contribui para a vontade de cada um de ajudar o que mais precisa, a área da saúde. Achei ótimo, maravilhoso. Seu Luiz, o que o senhor acha da lei? Eu acho uma atitude assim boa, né? Que a gente deve se conscientizar na medida do possível, né? E procurar contribuir, né? Porque aqui nós temos aqui esse hospital maravilhoso que cuida de todos nós, né? E todo aquele que estiver no seu alcance, né? Embora estejamos assim numa circunstância difícil, né? Mas sempre tem alguém que pode, né? Colocar uma sementinha com amor. E é isso que eu vou procurar fazer. Continuamos aqui em frente à Santa Casa, agora com Isis. Isis, o que você acha da lei sancionada hoje pelo prefeito, lei de autoria do vereador Banha? Eu acho que é muito válido a gente ser voluntário, né, e poder ajudar a instituição, a Santa Casa, né? Eu não sou munícipe, mas os munícipes de outras regiões, de outras cidades, usam, né, utilizam o serviço da Santa Casa. Eu acho muito válido a gente poder ajudar. Então ficou aí a opinião agora dos frequentadores aqui do hospital. Imagens, Rafael Serafim, eu, repórter cidadão, para o painel regional. É com você, Boturão. Obrigado, Cristiano. Só
para a gente esclarecer direitinho, né, o projeto do Banha, sancionado pelo prefeito Paulo Alexandre, exatamente para que venha no carnê do IPTU lá uma taxa e o cidadão escolhe se paga ou se não paga, se ajuda a Santa Casa ou se não ajuda a Santa Casa naquele valor que eu não sei exatamente qual é, sabe, Del Bosco? É voluntário, não é? É voluntário, cada um dá o que pode colaborar isso. Eu queria cumprimentar aqui o vereador Banha e dizer que tem uma coisa que não tem preço, que é a experiência. O vereador Banha, um vereador já de vários mandatos, conhece os caminhos da política e isso a gente tem que aprender com ele e reconhecer. Eu fiz, por ocasião dessa grave crise da Santa Casa, como presidente da Comissão de Saúde, uma audiência pública. Convidei o corpo técnico e o corpo financeiro da Santa Casa para irem à Câmara de Santos, no ano passado, e fizeram lá uma explanação da situação financeira. E um dos encaminhamentos que a gente tirou daquilo foi uma ideia parecida, mas ao invés de colocar no IPTU, de pedir para as concessionárias de serviço, que, por exemplo, vem lá a NET, vem lá a Eletropaulo, vem lá a Vivo na sua conta, e que já tivesse lá, se autoriza a acrescentar R$1, R$2, que isso reverteria para a Santa Casa. Fizemos isso como indicação, fizemos contato com as concessionárias, não logramos êxito, a indicação foi para o prefeito. Eu não sei, Marcelo, o que ele faz com as indicações? Não precisa responder, eu agradeço. Hoje em dia ele tem respondido. E aí fizemos como indicação, né? E o vereador Banha, com a sua experiência, conhecendo os caminhos, foi muito feliz, fez esse projeto de lei, que nós, quando discutindo na Câmara, elogiamos e ajudamos a aprovar, e queria cumprimentar e falar da minha felicidade de ver que hoje é uma lei que o prefeito sancionou e que a gente, então, vai poder ter essa possibilidade de fazer uma contribuição voluntária. É necessário fazer uma contribuição voluntária? Cabe ao cidadão que já é tão onerado nos seus impostos, em tudo, fazer mais essa contribuição que deveria ser do setor público, sobretudo, né? Olha, é como diz o nome, voluntário. A gente está numa situação imperfeita, tem muita coisa errada, mas eu acho que não vai ser R$10, R$5, R$20 que alguém possa anualmente dedicar à Santa Casa que vai fazer diferença. E, entretanto, a somatória disso pode constituir um fundo que faça, sim, uma diferença para o bem, só que aí a gente espera que a administração da Santa Casa seja competente para gerir isso e fazer esse dinheiro render. Então, embora muita gente possa achar que, e de fato tem uma certa razão, que isso é obrigação do poder público, eu acho que tem mérito, eu mesmo tive uma iniciativa semelhante, cumprimento o vereador Banha, fico feliz e faço votos que as pessoas sejam generosas, contribuam bastante e possam ajudar a Santa Casa, não só a sair da atual crise financeira, como avançar e ser um hospital melhor, porque é necessária para a nossa cidade. São 150 mil carnês, mais ou menos, IPTU? Aproximadamente? Um pouquinho mais? Talvez um pouco mais. 180 mil carnês de IPTU, né? Se cada um der R$10, dá quase 2 milhões, né, de reais. A Santa Casa não vai tirar a Santa Casa da situação difícil que ela está, mas, né, é uma colaboração. Aliás, né, deveria se estender essa lei, eu já debati isso aqui, para a região metropolitana da Baixada Santista, porque o Evaldo é testemunha, sabe muito bem disso, todos aqui sabemos, né? Todos os municípios utilizam o serviço da Santa Casa, né? Sim, esse projeto é um projeto importante, foi muito debatido na Câmara de Santos e essa lei do vereador Banha, eu acho que vai ter sucesso, até porque os nossos moradores aqui da cidade são pessoas que conhecem e sabem a importância da Santa Casa para todos nós. Agora, você lembrou bem, acho que uma das propostas, até vou falar com o vereador Banha, de se levar isso ao Condesb, e o prefeito Paulo Alexandre é o presidente do Condesb, do Conselho, para que possamos apresentar, ou então também na União dos Vereadores da Baixada Santista, acho que sim, os vereadores apresentar essa lei, pelo menos de Peruíbe até Bertioga, porque é uma forma, né? A Santa Casa tem feito esse serviço. E eu deixo aqui bem claro, igual o vereador Evaldo colocou, é importante esses recursos serem geridos de uma forma realmente muito eficaz, correta, para que possamos tirar, não num curto espaço de tempo, mas pelo menos a médio e longo prazo, a médio prazo, a Santa Casa da situação difícil que se encontra. E também poder transformar, aquele prédio é um prédio antigo, mas existem grandes profissionais e aí possamos atender com melhores equipamentos
E existem já várias verbas de deputados federais, o vereador Sandoval mesmo, junto com o deputado Bruno Covas, conseguiu uma importância grande. Nós também fizemos um outro pedido. Então, assim, eu acho que dessa forma nós vamos conseguir trazer recursos para a Santa Casa de Misericórdia. Agora, o que é uma verba na mão de uma criança? Uma verba? Imagine que você pega o seu filhinho de 8, 7 anos de idade, dê na mão dele R$100. Ele entra na primeira loja de doce na esquina, compra tudo em bala, sorvete, chocolate. Ou vai tentar comprar um iPad. Ou imagine que você pega uma verba maior, uma emenda parlamentar, uma verba maior, e dê na mão de um gestor incompetente ou que não tem um plano. O que vai ser dessa verba? Nada. Ontem nós fizemos uma audiência pública na Câmara de Santos, pelo mandato e Comissão de Saúde. Estivemos lá, Conselho Regional de Medicina, Conselho Municipal de Saúde, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo e outras entidades representativas. E debatemos a mortalidade na nossa região, que bate recordes na mortalidade infantil e neonatal, claro, e a Prefeitura através da Secretaria de Saúde, que bate recordes na mortalidade infantil e que bate recordes na mortalidade por causas coronarianas. Então a gente agora fechou um ciclo perfeito, vai da mortalidade infantil até os mais idosos. E entre tantas coisas que discutimos, há um diagnóstico inequívoco, corroborado, eu insisto, pelo Conselho Regional de Medicina. Falta qualidade na assistência, falta organização na assistência. Em outras palavras, falta gestão de saúde pública na nossa cidade e região. Então, eu fico também, por outro lado, um pouco temerário de entregar verbas, emendas e tudo mais na mão de pessoas que não têm gerido adequadamente. O secretário Marcos Calvo tem inúmeras qualidades, mas ele não tem sido hábil e competente na gestão da saúde do município de Santos. E a nossa região metropolitana, através da DRS, de outros, o atual secretário Davi Wipp, por exemplo, criou uma agência regional de saúde. Quais foram os resultados disso? Há uma pactuação, há um plano de integração dos municípios, há uma rede de saúde planejada. Então, esse é um fato que eu quero enfatizar. Não adianta trazer verba, não adianta trazer dinheiro, porque o problema não é só econômico e financeiro, é sobretudo de gestão, vereador Marcelo. E como coordenador da área de saúde da UVEBS, também vou levar essa resultante da nossa audiência pública de ontem, para que a gente discuta na DRS, para que a gente discuta com os prefeitos da região, exigindo que a gente tenha um plano melhor. Afinal de contas, as pessoas morrem. Por exemplo, morrem o que seria importante fazer na saúde da cidade que você considera que não esteja sendo feito? Ou vamos ampliar? Regulação de vagas. Regionalmente, por Regulação exemplo. de vagas, Boturão. Hoje a gente tem a CROSS, que é uma central de regulação. A gente tem a regulação de vagas da Santa Casa e do município de Santos, geridos pela Prefeitura. E são entidades que não se conversam. Por exemplo, a ponto de você ter pacientes no Hospital da Zona Noroeste esperando vaga para internação e no próprio hospital tendo vaga. A ponto de você ter pacientes que entram pela emergência na Santa Casa e não consegue-se a vaga, porque não se conversa o sistema de regulação de vagas de maneira adequada, esse paciente acaba tendo que fazer um procedimento para o qual a Santa Casa não é credenciada pelo SUS, ela faz para atender e aumenta o rombo financeiro da Santa Casa. Então, essa é uma medida que é um exemplo disso que você está falando, isso é gestão. Qualificar a central de regulação de vagas, treinar os profissionais para que eles conheçam os códigos, para que eles conheçam onde procurar vaga, como colocar, fazer os sistemas conversarem, pactuar quem faz o que e fiscalizar para que isso aconteça, que com o mesmo dinheiro a gente vai conseguir dar mais eficiência. Esse é um exemplo. Nesse contexto de, quando a gente fala de saúde pública, sempre que eu vou ser repetitivo, que eu já falei isso aqui várias vezes, mas sempre que a gente fala de saúde pública, sempre se fala de vaga, de hospital, de ambulância, e eu acho que os gestores deixam muito de lado a questão da saúde preventiva, evitar que as pessoas fiquem doentes, fazer campanhas educativas permanentes com as crianças, com os idosos, com todas as idades. Cada seu segmento social tem a sua preocupação, por exemplo, os idosos com hipertensão, com diabetes, as crianças na questão da reeducação alimentar e assim por diante. Então eu acho que se não mudar essa mentalidade a nível nacional,
a partir do Ministério da Saúde, replicando por todas as secretarias estaduais e municipais, nós vamos sempre estar com esse problema de falta de recurso, falta de vaga, falta de remédio, porque não se combate o problema na raiz, quer dizer, na prevenção, para evitar que as pessoas fiquem doentes. Mas existe uma política nacional, existe? Mas esse é o discurso correto. Então nós temos algumas redes de assistência. Então, rede de atenção básica, rede de urgência e emergência, a rede cegonha, são programas que se integram. Isso depende, o que as pessoas precisam entender é que a política nacional ela ocorre com uma diretriz do Ministério, mas quem executa são os municípios. E se os municípios não tiverem um mínimo de competência na execução, a coisa não vai. E entre o desejado, que é todas essas medidas de prevenção surtirem efeito, e o momento atual que a gente já tem as demandas, vai demorar um tempo, e um tempo que custa vidas. Além do que, nós temos que ter o conceito de que as pessoas estão envelhecendo e vivendo mais. Quando elas vivem mais, a gente tem o desafio, por exemplo, das doenças crônico-degenerativas, que por mais que você tenha um estilo de vida saudável, uma hora a conta chega. Nós temos o desafio do câncer, que é uma doença mais prevalente nas pessoas idosas. E nós temos os novos desafios. Está aí o Zika vírus que não nos deixa mentir. Quando a gente falava de dengue, achava que estava tudo sob controle, ou pelo menos com uma possível diretriz, nós vamos ter que repensar o pré-natal, oferta de ultrassom, microcefalia, medidas preventivas. Será que o Zika vírus vai matar ou não vai matar? E o chikungunya? Então, a saúde é um desafio continuado. Não há dinheiro que chegue, mas tem que ter um planejamento mínimo que passa por isso que você falou e também pelos desafios que já estão dados. Aproveitar antes da gente fechar o bloco aqui, não é? O Evaldo, não sei se todo mundo sabe, mas é um brilhante médico infectologista, não estou jogando confete porque ele não precisa disso, nem nós, todos aqui na bancada sabemos que ele é um médico absolutamente destacado, né? Por isso que eu vou aproveitar, né, Marcelo, aproveitar a oportunidade. Explica o que está acontecendo, afinal de contas, né? Este maldito Aedes aegypti, né? Ele era o vetor da dengue, agora ele é o vetor do Zika vírus e o chikungunya. E o que é esse Zika vírus? Por que ele está causando esse problema todo de microcefalia? Por que as crianças estão nascendo com o cérebro, o crânio diminuído ou o cérebro diminuído? Os dois. Os dois? Edgar, a gente tem um grupo de doenças que chamam-se arboviroses, que são doenças que são vírus que precisam de um vetor. E o vetor é o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. E aí a gente tem o Aedes aegypti como causando a tempestade perfeita, podemos dizer assim, porque ele pode carregar o dengue, o chikungunya e o Zika. O Zika, apesar do nome engraçado, é o nome da floresta onde ele foi descrito na África. E aí ele entrou no Brasil, veio pelo Nordeste, provavelmente foi um viajante da África que veio assistir a Copa do Mundo que introduziu o vírus aqui recentemente. Aparentemente foi tratado como um vírus inofensivo, porque mais de 80% das infecções são assintomáticas e os que tinham sintomas é uma coisa branda. E aí a gente tem que enfatizar, quando a gente critica, mas tem que elogiar também. A vigilância epidemiológica do Estado de Pernambuco e o Ministério da Saúde foram muito felizes ao observarem esse aumento da microcefalia e fazer o paralelo com o Zika, pesquisarem o Zika e encontrarem, fazer esse nexo causal que hoje é aceito inclusive pela Organização Mundial da Saúde. O que causa o Zika na gestante, a gente não sabe, isso está sendo objeto de estudo. Provavelmente, nas 12 primeiras semanas é mais crítico, que é o período de formação do concepto. A resposta inflamatória da gestante deve interferir no crescimento dessa criança, o próprio vírus pode ter uma ação, e aí o não desenvolvimento do encéfalo e da caixa craniana vão fazer que nasçam crianças com microcefalia. O que vai acarretar isso para essas crianças? Lamentavelmente, uma vida inteira de sofrimento, porque é um retardo neuropsicomotor, ou seja, a criança vai ter complicações motoras, do desenvolvimento das suas habilidades mais básicas, como caminhar, comer, falar, e até as capacidades cognitivas, intelectuais. Então, essas 1.000 e tantas crianças já diagnosticadas com microcefalia ao nascerem, serão 1.000 e tantos futuros cidadãos com deficiência. Uma pena, é uma situação muito grave e que a gente vai ter que, estamos estudando, nós vamos ter que aprender como lidar com isso. Vamos para o nosso segundo intervalo, né? Voltamos já na sequência do painel regional. Tem 6 perguntas. Voltamos, sequência aqui do nosso painel regional, com os vereadores aqui da Câmara de Santos, Marcelo Del Bosco, PPS, Evaldo Stanislau, do Rede, Santana com a gente, e a Daniela,
com algumas participações importantes, né, dos nossos companheiros telespectadores aqui conosco, né, Dani? Isso, tem uma pergunta do Uriel. Até quando teremos na Constituição o poder excessivo do presidente da Câmara, que dita regras do funcionamento do parlamento de forma isolada? O que vocês acham dessa situação? Você acha que ele tem muito poder, Marcelo Del Bosco? Tem, e principalmente ele tem até mais que presidentes de outros legislativos, como Assembleia e câmaras municipais, né? Agora, lógico que o poder da pautação tem que ser do presidente, isso não tem outra forma, né? Mas acho que muito poder na mão de qualquer pessoa é ruim, até porque nós estamos vivendo uma democracia, e a democracia tem que se ter discussão. Às vezes as pessoas já acham ruim, acabam falando, poxa, mas muita gente discutindo não vai dar em nada. Dessa forma que você chega a um consenso, certo? Senão você tem esse problema quando existia aí a ditadura. Eu acho que cada vez mais vai ser sim, daqui a um tempo, mexido essa questão do regimento da casa, lá da Câmara dos Deputados, da forma que ele conseguiu brecar diversas votações e segurar o processo dele. O processo hoje da presidente Dilma vai andar muito mais rápido pelos mecanismos que existem no regimento interno da casa do que o processo do Eduardo Cunha. O processo do Eduardo Cunha, se andar normal, nós temos esse processo aí para abril de 2016. Agora o dela não. O dela, do rito, você tem os 10 dias, forma a comissão, e aí depois, ontem até tinha uma explicação bem feita pelo próprio Jornal da Globo. Então, é lógico que ali você está se trancando. Agora, a pior preocupação, você vê, o Mensalão, o Petrolão, todos esses têm o chamado base de apoio, base de sustentação. É isso que tem que se acabar. O parlamentar, ele deve satisfação à população, ele não deve ao governante. Quanto isso não acabar, e volto a dizer o que eu disse no início do programa, você tem que votar e apoiar qualquer governo em projetos bons e discutir os projetos ruins. Você tem de emendar o projeto para tentar melhorar ou então votar contra o projeto. Eu acho que essa é a forma que seria muito melhor, porque senão fica igual a gente está vendo aí, em vez de aliado, alienado. E o alienado é a pior coisa que serve, muito pior até do que o malfeitor. Essa coisa do impeachment da presidente Dilma, a gente precisa ver se vai se criar a onda, né? É preciso que a população se engaje na coisa, redes sociais, né? Já engajou, né? Eu estava vindo para cá. Onda, já? Eu estava vindo para cá, vi que ontem tinha panelaço, pessoas comemorando. O site já bateu mais de 500 mil pessoas já agora. O que eu queria dizer em relação à pergunta do Uriel, e divergindo um pouco do Marcelo, é assim, a nossa Constituição e o nosso sistema político, ele prevê um equilíbrio entre os poderes. Então, eu acho que o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo, tendo nos seus líderes e presidentes um grande acúmulo de poder e capacidade de mudar, inclusive, o rumo de algumas situações, isso é necessário para que não haja o predomínio de um poder sobre outro. Então, a forma é ruim. Boa, perdão. O que é ruim é a maneira com que se escolhem essas pessoas, em especial no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado. O que acontece? O toma lá da cá, não se elege o melhor quadro. Talvez pudesse ver, então, vamos pôr o decano, vamos pôr a pessoa que tem mais equilíbrio, que tem melhor, mas põe um serviçal do dinheiro, um sujeito que desde a época da Telerge, quem introduziu Eduardo Cunha na vida pública foi o PC Farias. Já foi enrolado com a Telerge no Rio, já tem um histórico de maus serviços, financiou campanhas de vários deputados, se elegeu às custas de fisiologia. Podia dar outra coisa. Então não é a Constituição que está errada, não é o poder do presidente do Congresso que é ruim, ele precisa ter esse poder. É a maneira de se escolher o presidente, é a maneira com que se exerce esse poder e, sobretudo, a qualidade dos deputados. E aí a gente volta para a democracia. Quem colocou os deputados lá fomos nós. Vereador, algumas coisas que realmente precisam de ajustes no regimento interno da Câmara dos Deputados, que, por exemplo, o Eduardo Cunha, ele conseguiu exercer esse poder
esse incômodo ao presidente, né, essa repercussão toda, porque ele é um grande entendedor do regimento interno da Câmara. Ele sabe como poucos ali como funciona. Então, para o bem e para o mal. Então, ele define desde as salas que vão ser utilizadas para as plenárias, para as audiências públicas, até os prazos. Na verdade, ele não tem prazo nenhum. Então, isso daí é uma desvirtuação do sistema que precisa ser corrigido, porque agora dá uma sensação de onipresença aí, onipotência. Agora eu queria fazer um desafio aqui para o vereador Marcelo, que ele colocou dessas coisas de bancada, não sei o que e tal. Queria concordar, e a gente tem mais um ano na nossa legislatura como vereadores, a gente precisa começar então talvez de baixo para cima. A Câmara de Santos pode dar um exemplo, porque esse negócio de bancada do governo de fato é terrível. A gente vê bons projetos, boas ideias. Essa semana, por exemplo, votamos lá o orçamento. Foi admitido, por maioria absoluta, eu fui o único voto contrário, que o prefeito tenha 20% do orçamento que ele pode remanejar a seu bel prazer, num ano eleitoral. Eu fiz uma emenda, e pela Comissão de Justiça não havia nenhuma imperfeição técnica, que eu restringia a 5%. Não é que estava se proibindo que se remanejasse mais, mas simplesmente o prefeito ia ter que pedir autorização para a Câmara. Simples assim. Então, houvesse uma hecatombe econômico-financeira no município, era só ele pedir autorização e a Câmara, tenho certeza, autorizaria. O vereador Marcelo fez um discurso favorável, ao meu ponto de vista, acabou por causa do percentual votando contra e outros, mas assim, a gente precisa mudar em algum momento isso. E existe essa vontade, vereador, na Câmara. A gente percebe um núcleo de vereadores que se colocam de uma maneira um pouco mais independente e tal. A gente precisa consolidar isso em ações, porque o prefeito é um mau prefeito, é um prefeito que erra mais do que acerta, lamentavelmente, e a Câmara dos Vereadores de Santos pode cumprir um papel de fiscalização e de correção de rumos necessário. E, para tanto, talvez essa ideia que o vereador Marcelo coloca aqui de terminar com esses blocos e a gente atuar mais com aquilo que é certo e errado e votar em cima dos temas fosse um caminho a seguir. Mas a fala do vereador Stanislau, e o vereador sabe o respeito que tem por ele. Eu discordo dos 5%, porque acho realmente um percentual muito baixo, mas concordo com os 10%, como eu até coloquei na minha fala. A emenda de Vossa Excelência era dos 5%. 20% eu acho muito. No governo Papa, eu não estava, no governo Papa se mudou de 20 para 10, e eu ajudei a mudar de 20 para 10, porque eu acho 10 uma porcentagem muito importante, que dá para o prefeito trabalhar com folga, o prefeito. Seja qualquer prefeito, até porque está esse hoje, pode estar outro amanhã, e em todos os governos. O que eu falo a respeito do parlamento, e quando a gente fala, igual o Marcos colocou, é o regimento interno. Agora, é lógico que nesse país, aonde o Supremo Tribunal Federal, em vez de julgar, ele faz a legislação, então também aonde os ministros do Supremo são nomeados pelo próprio presidente da República, fica difícil. Então essa é a dificuldade que as pessoas estão desacreditando nas instituições. Então eu vejo e concordo com Vossa Excelência, isso eu posso falar muito abertamente, por isso que eu sempre defendi isso. Projeto bom para a cidade, voto favoravelmente. Projeto ruim para a cidade, vou tentar melhorar. Se não conseguir, vou votar contra. Agora, porque se todos os políticos devessem só a população, ficaria muito melhor a cidade, o estado e o país. Agora, as pessoas são bipolares, né? Essa questão do Supremo, por exemplo, não tem outra maneira. A vitaliciedade do cargo talvez seja alguma coisa que garanta a independência. Quer dizer, a gente parte da premissa de que o método é correto e de que as pessoas que serão escolhidas serão as melhores. Quem subverte essa lógica é o ser humano, com as suas fraquezas. Aí, lembrando que não é o presidente que escolhe os ministros do Supremo, ele indica, quem aprova é o Senado. Claro. Né? A base governista do Senado. E que pode não aprovar, eventualmente. Mas né? É difícil, a base governista difícil, vai mas com voto suponha. Indicação. E aí as pessoas são um pouquinho bipolares, porque elas criticam o Supremo, até que alguém toma uma decisão que agrada a maioria. Então, desde a época do Pilatos, a gente vê
que nem sempre o que a maioria pensa é o que é correto. A gente precisa ter, são os princípios respeitados. Mas as instituições têm que ser independentes, então não pode deixar o Supremo passar por cima do Congresso Nacional. Sem dúvida nenhuma, é verdade. Daniela Fiscarelli, tem mais participações conosco? Tem sim, uma pergunta do Valdomiro Trento. Del Bosco, temos mais de 35 partidos políticos e outros em formação. Detentores de mandatos mudam de partido como mudam de camisa. Essas mudanças são no interesse público ou simplesmente políticos e tico-tico no fubá? Isso. Não, eu acho que a grande dificuldade é o seguinte, às vezes você tem um partido, certo? Pode ser amanhã? No municipal, você é perseguido. Eu tive um caso desse, que eu fui perseguido no partido municipal, acabei ficando no PPS, mas lutei bastante, com grande dificuldade, e às vezes você concorda nacionalmente. As ideias de partido político, quando a gente fala a questão de partido político, hoje, a grande preocupação é que muita gente, mesmo a população, não leva a sério o partido político. Não leva a sério. Porque se você olhar nos estatutos dos partidos políticos, quase todos têm o mesmo princípio, certo? Que querem o bem da comunidade, querem o bem da população, o avanço do país. Então, assim, eu acho que nós temos que controlar, sim, essa questão da formação dos partidos políticos, porque muitos partidos políticos servem só para arrecadar dinheiro para 2 ou 3 ali que formaram o partido. Muito bem, nós estamos chegando aqui ao finalzinho de mais um painel regional, agradecendo muito aos parlamentares aqui, os vereadores da Câmara de Santos, Marcelo Del Bosco, PPS, e o médico Dr. Evaldo Stanislau, do Rede. Obrigado, viu? O Marcelo está conosco, Evaldo, prazer recebê-los, tá bom? Que agradeço. Santana está sempre acompanhando a gente aqui, a Daniela sempre atenta à sua participação, e nós juntos, segunda a sexta, 1h30 da tarde, sempre o programa ao vivo, inédito, não é, com a reprise às 8 da noite. Obrigado.